No vídeo de hoje você vai descobrir o aplicativo que mudou a minha produtividade e a minha vida. Não estou brincando. Eu passei de alguém que construiu uma vida inteira dentro do Notion, e eu literalmente digo construir, porque no Notion não é nada simples, né? A gente tem que construir base de dados, para uma pessoa totalmente simples que usa esse aplicativo, que é muito prático, muito fácil e entrega a mesma qualidade de produtividade que eu precisava. Então fica aí comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. Seja muito bem-vindo a esse canal maravilhoso. Aqui quem fala é Amanda Tomé. E se você gosta de aprender mais sobre rotina plena, próspera, produtiva e com propósito, você está no canal certo. Eu compartilho um pouco da minha vida nos vlogs que eu estou fazendo agora sobre como ter uma rotina mais saudável. Estou mostrando a minha jornada de rotina saudável nessa série. Já estamos no segundo episódio, se você quiser acompanhar, o link estará aqui embaixo da playlist. Mas hoje, a gente vai vir aqui para a tela do meu iPad e eu vou te mostrar esse aplicativo. O aplicativo se chama TickTick, é esse aqui, ó. É esse que tem um tick. E como você pode ver aqui, ele já aparece no meu calendário do dia de hoje e eu estou literalmente fazendo o que eu deveria estar fazendo. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de tudo que eu gosto aqui dentro do aplicativo, que é basicamente tudo. Só tem uma coisa que eu não utilizo. E depois eu vou falar como que eu uso na minha rotina. Então, dentro da minha rotina de produtividade, da minha rotina de planejamento, como que eu utilizo cada coisa aqui. E eu falo depois, lá pro final do vídeo. Então, a gente pode vir aqui, ó, na primeira opção. E aqui ele vai aparecer do lado esquerdo as suas listas. Então, tem a lista de tarefas do dia de hoje. E aqui ele é separado por prioridade. Então, alta prioridade, sem prioridade, hábitos e concluídos. Teria também a média e baixa prioridade, se eu tivesse alguma tarefa com média e baixa prioridade, mas como eu não tenho, não está aparecendo. E aqui você pode escolher como que você vai visualizar isso, né? Como que você vai ordenar, como que você vai visualizar mesmo, em forma de lista, em forma de Kanban. Então tem algumas personalizações, né? Como eu tinha falado no começo, eu utilizava o Notion para planejar e organizar toda a minha vida, né? E antes eu tinha tempo, né? Eu não era casada, eu tinha tempo. Eu conseguia criar bancos de dados e fazer conexões entre eles. Eu não tô falando mal do Notion, eu amo o Notion, ainda utilizo ele para organizar os meus conteúdos aqui na internet, mas para organizar minha vida, tarefas, calendário, hábitos e tal, eu não utilizo mais. E aí aqui ao lado, então, ele mostra as listas de hoje, de amanhã, dos próximos 7 dias, a caixa de entrada, que dá para você colocar, quando você não sabe que dia você quer fazer tal tarefa, você joga na caixa de entrada e depois você resolve. Depois você vê que dia que você quer fazer, depois você coloca prioridade, depois você coloca dentro de alguma lista, e essas são as minhas listas. Eu tenho pasta, né, gestão, pessoal e pasta de empresa. A pasta de gestão, por exemplo, tem aqui a minha rotina de projetos, que é uma nota. Então aqui, além de tarefas, você consegue gerenciar notas também. Eu não gerencio notas aqui, eu gerencio em um outro aplicativo chamado Capacities. Se você quiser um vídeo mais detalhado sobre ele, escreve aqui nos comentários que eu venho trazer. E lá eu coloco todas as minhas anotações de diário, de livros e tudo mais. Então aqui tem as minhas listas dentro da pasta gestão, dentro da pasta pessoal, dentro da pasta empresa. E aí tem listas arquivadas, concluído e não será feito. Beleza. Aí você tem a opção de ver a sua vida através dessa lista aqui, né, de hoje, amanhã e nos próximos 7 dias. Então você entra no aplicativo TickTick, o que você faz primeiro? Você pode se organizar e gerenciar suas tarefas através dessa página aqui. Você entra todo dia, vê aqui o que você precisa fazer, coloca aqui, adiciona suas tarefas e tudo mais, o que você gostaria de fazer, bota prioridade, bota uma hashtag aqui, que é uma etiqueta, né? Bota em qual projeto essa tarefa se encaixa, enfim, e vê as suas tarefas por aqui. Eu, particularmente, gosto de ver as minhas tarefas pelo calendário, porque a gente vai fazendo as nossas coisas à medida que o tempo vai passando. Então, nada melhor do que ver pelo calendário o horário certinho de cada coisa. E eu gosto de colocar as minhas tarefas exatamente no tempo em que eu faço elas, né? Então, por isso que eu vejo aqui no calendário.
Toda sexta-feira eu tenho aula de balé avançado das 8h30 às 10. Hoje, como não teve aula, eu fui treinar, aí eu coloquei aqui o treino um pouquinho antes. E aí aqui tem o xizinho, tá vendo? Que é a tarefa que eu escolhi não fazer. Então eu venho aqui nos 3 pontinhos. Aqui tá reabrir, mas se eu cancelar, eu coloco aqui não farei. Aí ele fica com xizinho. E aí cada tarefa que eu fizer, eu dou um check aqui, ó. Check. E aí ele dá esse sonzinho satisfatório. Enfim, então eu me organizo por aqui. Você pode ver aqui que eu não tenho muitos compromissos no meu dia, eu coloco poucas coisas para justamente conseguir dar conta de fazer as coisas mais importantes. E as coisas menos importantes, ou enfim, que eu possa fazer depois, eu coloco ou entre uma coisa e outra. Aqui, por exemplo, foi meu horário de almoço hoje. Eu fiz o quê? Almocei, terminei de organizar a cozinha, fiz mais algumas coisinhas e voltei a trabalhar aqui 1h30. Então, nessa visualização de calendário aqui, nesse segundo ícone, a gente tem a opção de ver por dia, que é o que eu gosto de ver, mas eu também gosto de ver a semana, como que tá a minha semana. Então, eu vejo principalmente no começo da semana, eu deixo o calendário aberto aqui para eu conseguir visualizar o que eu vou precisar fazer, como que eu vou me organizar, flexibilizar os meus horários, né? E, enfim, ou você pode ver por lista também. E aí você vê aqui a lista de hoje, os hábitos, concluído e não farei. Você vê por lista, ou pode ver por 3 dias. Pode personalizar isso aqui também. Você pode personalizar por, acho que não sei se é aqui ou no computador, mas dá pra você colocar tipo, eu quero visualizar só 2 dias, ou 4 dias, ou 5 dias. Aí aparece nessa parte aqui, nessa lista. E aqui por mês mostra basicamente todas as suas tarefas que você colocou ali no mês. E as tarefas que já foram feitas ou não feitas, ele fica mais clarinho, né, do que as tarefas coloridinhas aqui. Então, beleza. A próxima coisa que eu quero mostrar que eu amo aqui dentro do Tiki-Tiki é esse outro ícone aqui, o próximo, que é o Pomodoro. Quando a gente coloca um timer para fazer alguma coisa, a gente se torna muito mais compromissado com aquilo, porque o tempo está passando. E se o tempo passar e eu não fizer aquilo que eu estou planejando fazer, eu me frustro, né? Ou eu não vou alcançar aquilo que eu quero. Então, essa é uma ótima parte e eu uso diariamente na minha vida, no meu planejamento, para que eu consiga fazer o que precisa ser feito. Só que eu sou de épocas. Tem épocas que eu gosto de colocar esse timer e fazer o que precisa ser feito, porque às vezes eu acho que eu tô procrastinando muito. Ou às vezes eu tenho várias coisas para fazer, e aí eu vou fazendo as coisas menos importantes primeiro, e depois eu deixo por último as mais importantes, acabo não fazendo. Então, para eu me certificar de que eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu aplico o Pomodoro. E aqui é legal porque dá para você incluir a tarefa exata que você vai fazer. Então, ele puxa lá da lista de tarefas. Por exemplo, de hoje, eu poderia pegar essa tarefa aqui e começar o Pomodoro. Aí ele vai rodando, vai rodando, vai rodando. Se eu quiser colocar uma música de fundo para ficar um ruído branco e tudo mais, eu posso colocar, mas eu não utilizo isso não. Aí se eu quiser pausar, pausei, vou fazer alguma coisa. Aí eu vou, faço uma coisa, depois eu volto, beleza. E aí quando eu paro de fazer o Pomodoro, ele pega todas as estatísticas de tudo que eu já fiz do Pomodoro e vai lá para uma aba de estatísticas que eu vou mostrar depois. Então é ótimo para você ver aonde que você está gastando o seu tempo, para onde que o seu tempo está indo, se ele está escorrendo pelos seus dedos ou se você está fazendo um bom uso do seu tempo. Então aqui tem Pomodoro, e aí você faz o Pomodoro que você quiser, né? Então pode ser 15 minutos, pode ser... Eu gosto de 90 minutos porque eu já consigo focar direto em uma tarefa por 90 minutos seguidos, às vezes até mais, mas eu gosto de deixar 90. Ou pode ser por cronômetro também, aí ele vai começar a rodar de baixo para cima, né? 1, 2, 3 e tal. E o Pomodoro conta de cima para baixo. Dá para fazer algumas configuraçõezinhas aqui e tudo mais. Então, beleza. Essa é uma funcionalidade que eu uso muito. Ultimamente, nessas 2 últimas semanas, eu não estou usando, porque, como eu falei, eu sou de épocas. Essa época agora da minha vida, eu estou tentando controlar um pouquinho a minha ansiedade,
né? Tô tentando fazer as coisas com calma, leveza, sem pressa. E às vezes eu me pego pensando nesse Pomodoro, me pego vendo toda hora o Pomodoro, abrindo toda hora o aplicativo para colocar o Pomodoro, para colocar o timer. Aí vou, termino a tarefa, desligo o timer, boto o próximo timer, e aí eu fico o dia inteiro no aplicativo e começa a me dar uma ansiedade, assim, entendeu? Começa a fazer as coisas com pressa. E aí quando eu vejo que eu tô entrando nessa, eu já paro e penso, não, pera lá, vamos deixar um pouquinho o Pomodoro de lado, vou fazer agora as coisas com calma, que eu sei o quanto de tempo eu levo para fazer cada tarefa, eu sei que eu levo em média 4 a 5 horas para editar, programar um vídeo, soltar o vídeo, então eu não preciso ter pressa, né? Mas quando eu quero ver aonde que está o meu tempo, se eu tô procrastinando muito, como eu falei, aí eu volto a utilizar o Pomodoro, certo? O próximo negocinho que eu amo aqui dentro do TiqueTique é os hábitos. Eu já utilizei muito para colocar todos os meus hábitos aqui, mas como eu falei, eu sou de épocas, sou de fases, e dá para utilizar o TiqueTique de acordo com a fase que você se encontra. Então, a minha fase nesse momento, eu não preciso calcular exatamente todos os hábitos que eu faço no meu dia a dia, porque eles já viraram parte da minha vida, parte da minha rotina. Então, eu não preciso mais dar o check em estudar italiano, por exemplo, porque já faz parte da minha vida. Já faz parte da minha rotina ler antes de dormir. Então, eu leio 2, 3 páginas antes de dormir. Então, eu não preciso colocar aqui para eu... Mas no começo é sempre bom, para que a gente possa se motivar e tudo mais. Então, dá para adicionar os seus hábitos aqui, ó. Tem alguns sugeridos e tudo mais, mas dá para você criar um novo hábito. Vamos supor que eu quero beber água. Aí tem o ícone aqui. Aí ele manda até uma mensagenzinha de notificação. E você escolhe a frequência, os dias, os horários, o lembrete, se você quer ou não lembrete. Dá para configurar tudo aqui. Não vou mostrar para não ficar enorme esse vídeo, mas dá para fazer essas configurações. O que eu tenho mesmo é esses hábitos aqui, ó, que eu preciso mesmo ver o quanto que eu estou tomando no dia, que no caso, isso aqui é o remédio que eu tomo para a rinite, o homeopata que eu tomo para rinite. Então, eu preciso saber no dia se eu tomei 3, e às vezes eu esqueço, enfim. O anticoncepcional também, eu deixo aqui, e se você sobe aqui, ó, na setinha, dá para ver o calendário de dias que você já praticou aquele hábito. E aqui algumas estatísticas também, né? Deixa eu ver se eu acho um hábito que eu já arquivei para mostrar. Ó, por exemplo, o da leitura. Eu voltei aqui, ó. Quando você coloca um Pomodoro para fazer, dá para você colocar um hábito como Pomodoro também. Então, olha aqui, ó, quantidade total de minutos que eu fiz no hábito da leitura. Foram 14.600 minutos. Então, dá para você saber exatamente, né, tudo, estatísticas. E eu acho isso o máximo, porque faz a gente ficar mais motivado ainda, né? Aqui dá para você escrever alguns pensamentos, né, alguma nota em específica quando você for praticar aquele hábito. E deixa eu voltar aqui em algum mês que eu tava coisando o hábito. Aqui, ó, fevereiro, março. Março foi o último mês. Aí depois, em abril, eu falei, não preciso mais ficar dando check nos meus hábitos. Eu já faço praticamente todo dia. Teve 1, 2, 3, 4 dias aqui que eu não li no mês de março. E se você ver, é a mesma consistência dos outros meses. Então, é isso. E por que que às vezes está uma bolinha inteira e às vezes não? É o tanto de minutos que eu configurei ou o tanto de páginas que você pode configurar para você ler no dia. Então, se não me engano, era 30 minutos de leitura que eu coloquei aqui. E aí, no dia, eu coloquei, não, hoje eu li só 10 minutos, entendeu? Mas eu li, é uma consistência. O importante é isso. Você dá o check aqui todos os dias, mesmo que seja um pouquinho. Ó, o total de check-ins, ou seja, o total de checks que eu dei já no hábito da leitura, foram 239 dias. Ou seja, desde o começo que eu tô usando os hábitos aqui no TiqueTique e tem me ajudado. A sequência atual é 1, então ele vai contando os dias que você não deixa de dar o check aqui. Enfim, então tem várias coisas aqui que dá para você fazer nos hábitos aqui dentro do TiqueTique. E ele vai também lá depois para a aba de estatísticas, e eu vou mostrar depois. E a última coisa que eu quero mostrar aqui, que eu não utilizo, mas pode ser que você utilize, é a matriz de Eisenhower. Deixa eu até adicionar ele aqui, que é essa daqui. Matriz de Eisenhower basicamente é um método
que foi criado, não lembro o nome da pessoa que criou, vou botar aqui na tela, que basicamente você adiciona as tarefas nesses 4 quadrantes e vai fazendo. Então, urgente e importante são coisas que você vai fazer hoje ou amanhã que são urgentes e importantes, que não pode deixar de fazer. Tarefas que está aqui em agendar, quer dizer que ou não tem alguma data, ou não é hoje ou amanhã, é nos próximos dias. Então, dá para você agendar aquela tarefa, não é tão urgente assim. O próximo quadrante é o delegar, que quer dizer que às vezes você colocou uma prioridade baixa e não tá nos próximos dias para você fazer, você colocou, né, para depois, assim, muito depois, e aí ele entende que você pode delegar essa tarefa. E o eliminar também. São coisas que não têm prioridade, ou tá muito longe, ou enfim, não é importante, e aí ele deixa aqui como eliminar. E aí dá para você personalizar também como que você quer que cada tarefa apareça aqui. Então você pode, editar a matriz de urgente e importante. Qual lista você quer que apareça aqui de tarefas? Quais tags? Em quais datas você quer que a urgente e importante apareça? As tarefas que estão em atraso, as tarefas de hoje e as tarefas de amanhã. E qual prioridade? A tarefa que você colocar como alta e média prioridade vai aparecer ali em urgente e importante. E qual tipo de tarefa? Todas. Tarefa ou nota. Então aqui dá para você editar todas elas para você, né, usar de acordo com o que faz sentido para você. Eu não utilizo, eu gosto, como eu falei, de usar a parte do calendário mesmo, de me basear a minha organização no calendário. E agora eu vou mostrar a última parte, que é as estatísticas. Aí eu clico ali na minha fotinha, e aí ele mostra aqui todos os prêmios que você ganha. Então tem de disciplina, que esse aqui, por exemplo, é o tanto de hábitos que eu dei o check. Então você vai ganhando alguns prêmiozinhos aqui. Deixa eu ver, esse aqui é legal. Estatísticas de tarefas. Total de tarefas que você já completou no Tic-Tic. Tarefas que você completou hoje. Dá pra ver, fazer uma revisão semanal, mensal ou anual muito boa através dessas estatísticas aqui. Por exemplo, esse aqui eu vejo na minha revisão semanal. Nessa semana, qual foi a taxa que eu dei o check, né, de tarefas completas aqui do meu Tic-Tic. Por enquanto foi 67, a semana não acabou ainda. Ou seja, são 33 tarefas que eu dei o check, que eu completei. Então, 33 foram no tempo, né, on time, e 16 incompletas. Eu até hoje não sei o que quer dizer essas tarefas incompletas. Se você usa o Tic-Tic e você sabe, deixa aqui, por favor, nos comentários. E as tarefas completas baseadas na lista. Então, quantas tarefas de cada lista eu fiz? 8 foram da Broa. 7 foi da casa, da administração da casa. 6 foram da criação de conteúdo. 5 tarefas foram da minha vida pessoal e tudo mais. E assim por diante. E aqui a mesma coisa no mês. Dá para você ver estatísticas de tarefas feitas no mês. E aqui também é muito legal, estatísticas de foco, que foi o que eu falei. Quando você adiciona um Pomodoro, você automaticamente vem aqui para a estatística de foco. Então, o último Pomodoro que eu fiz, foi dia 13 de setembro, foi semana passada, que eu fui no mercado, aí eu coloquei ali. Eu fui no mercado das 16h10 até 17 horas. E aí ele conta 50 minutos aqui e ele vai para minha lista de... É que aqui tá vazio, né? Semana passada, 43 horas na semana passada eu vivi da minha vida, que eu contabilizei aqui no Tic-Tic. Então, 18 foram em casa. 9 horas foi dedicado ao projeto do balé. 8 horas foi dedicado ao projeto da Broa. E assim por diante. Aqui dá pra ver por mês, né? Então, no mês de setembro até agora, foram 89 horas registradas aqui. E aí dá pra saber exatamente, como eu falei, pra onde está indo o seu tempo. Aí você coloca isso aqui e fala, nossa, eu tô dedicando muito tempo à minha casa. O que eu posso fazer para delegar? Será que eu posso delegar para alguém a limpeza da minha casa, a organização ou qualquer outra coisa? Então dá para ter insights desse nível. E aqui embaixo, por último, mostra os hábitos, né? Quais dias que você deu o check completo de todos os hábitos. E aqui ele mostra uma tabelinha. Essa semana,
por mês. Ó, eu vou mostrar um mês aqui que eu tinha vários. Então, ó, aqui eu tinha vários hábitos. Orar em línguas, treinar, 10 minutos de escrita, leitura da Bíblia e assim por diante. Então, olha só, dá pra você ver a sua consistência nos seus hábitos através dessa tabelinha aqui. Certo? Então, olha só quanto de coisas que o TickTick proporciona pra gente. E é um aplicativo super básico, mas ao mesmo tempo completo. Porque ele tem todas essas funcionalidades, mas ele é limitado no sentido de você não precisa ficar criando o seu próprio banco de dados para ter os seus dados. É só você colocar a tarefa, colocar uma prioridade, colocar uma data, e quando você fizer essa tarefa, dar o check. Simples, entendeu? E se você quiser contabilizar o tempo, colocar no Pomodoro. Se não quiser, tudo bem, não precisa. O meu celular deu memória cheia, por isso que eu sumi da gravação. Mas pelo menos a gravação do iPad continuou. Eu só vim fechar esse vídeo mesmo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e quer usar o TickTick na sua vida, na sua produtividade, eu vou colocar o link dele aqui na descrição. E eu esqueci de mencionar, me perdoa por isso, que algumas funcionalidades do TickTick são pagas, mas vale cada centavo. Cada centavo, sério. Eu utilizo há 2 anos e, assim, vale cada centavo, eu te juro. Só por ter uma lista de tarefas ali, já valeu, entendeu? Agora, de ter o calendário completo, de ter o Pomodoro completo, de ter uma matriz de Eisenhower, de ter a funcionalidade dos hábitos, tudo isso dentro de um aplicativo só, já valeu, entendeu? Então eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira. E caso você queira algum outro tipo de vídeo mostrando algum outro aplicativo, ou até mesmo qualquer outro tema que você acha que eu devo trazer aqui sobre produtividade, sobre rotina produtiva, escreve aqui nos comentários pra mim, por favor. E já deixa o seu like também. E se você não é inscrito, por favor, né? Porque daí, como é que você vai saber que eu postei vídeo novo se você não se inscreveu? É isso. Um beijo pra você, fica com Deus e até o próximo vídeo. E tchau!